Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. E aleluia, que a líder de louvor está crendo para ser antes do seminário de Páscoa. E se ela crer, irmãos, eu sou obrigado a crer com ela. Amém, queridos? Você pode se sentar um pouco. Aleluia. O autor de Provérbios nos ensina a inclinar o nosso coração para a palavra, inclinar os nossos ouvidos para ela. Porque é a palavra de Deus que nos liberta, amém, irmãos? É a palavra de Deus que nos fortalece. É ela que nos mantém de pé, amém? Por isso o tema da mensagem que o Senhor me deu para essa noite é a palavra da verdade. A palavra da verdade, a palavra da verdade. Porque muitas vezes as adversidades nos provam com algumas situações. E é necessário que eu e você nos apeguemos à palavra da verdade. Amém? Pessoas estão sofrendo, às vezes, com crise de ansiedade, pessoas estão sofrendo com depressão, irmãos, mas tudo isso tem remédio na renovação da mente. Porque eu aprendi que essas coisas tudo tem gatilhos, e são coisas que ficaram guardadas na nossa mente. E às vezes situações se levantam e gatilhos são disparados. Mas deixa eu falar um negócio para você. Quando você enche a sua mente das escrituras, gatilhos de fé serão disparados. Aleluia. E você vai para frente, você vai para cima. O diabo não pode te parar e você prospera, progride, avança, cresce. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus Cristo orando por nós. Em João, no capítulo 17, versículo 17 também, João 17, 17. No meio daquela oração sacerdotal, Jesus está orando e dizendo: Pai, eles estão nesse mundo, mas eles não pertencem a esse mundo. Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas peço que o Senhor guarde eles nesse mundo. Amém? Ou seja, nós estamos debaixo, irmãos, de uma atmosfera, porém nós não participamos desse sistema. Não temos parte com o fracasso, não temos parte com a fraqueza. Amém, irmãos? Nós não temos parte com a miséria, nós não temos parte com a enfermidade. Porque Jesus disse, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Jesus disse, guarda eles nesse mundo. Você se sente seguro estando guardado pelo Senhor? Amém. Meu Deus, a sua empolgação por isso não foi boa não. Eu me empolgo por você, tá bom, irmãos? Eu me sinto muito seguro, guardado por Deus nesse mundo. Amém? Porque tem muitas coisas acontecendo nesse mundo exatamente agora, mas ao Senhor aprove que eu estivesse aqui. São e salvo, seguro, cheio de gente boa do meu lado, cercado de gente forte, poderosa. Amém, queridos? Então isso é bom demais. E no versículo 17, Jesus Cristo disse, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então não importa como esteja a sua situação exatamente agora, eu quero te dizer que talvez essa não seja a verdade para a tua vida. A verdade é a palavra de Deus para a tua vida, amém, irmãos? Não importa se você agora está passando por um momento de aperto financeiro, a palavra de Deus é a verdade para a sua vida, e a verdade diz que o Senhor é o teu pastor e que nada vai te faltar. Amém. Você está bem com isso? Amém, porque às vezes nós passamos por altos e baixos, passamos por situações que às vezes até mesmo nos sentimos fracos, sozinhos, mas eu quero dizer para você, você nunca está só, porque a palavra do Senhor também diz que Ele jamais te deixará. Amém. Você está bem? Amém. Glória a Deus. Então vamos continuar. Jesus disse, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Salmo 119, versículo 89. Abre lá, por favor. Diz assim, para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra. Diga para sempre. Então não importa o seu momento, importa que a palavra está firmada para sempre. Amém, irmãos? Você tem um tesouro precioso nas tuas mãos, queridos? Você tem a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus que não somente está nas tuas mãos, mas também está dentro de você, fortalecendo você. E ela mesma diz, ó, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus.
Então, no seu momento de glória, no seu momento bom, a palavra de Deus está afirmada, ela é verdade, ela é verdadeira, ela foi enviada para te salvar, para te sarar. Mas também no seu momento difícil, a palavra está firmada. Porque Deus não muda. Deus não muda. Aleluia. Aleluia. Tem mais para nós. Salmo 119, versículo 60. Salmo 119, versículo 60. 160, perdoa-me. É 160. Salmo 119, versículo 160. As tuas palavras são em tudo verdade. Diga em tudo. Então não é só meio termo, queridos. Não é só meio termo. Não é só quando as coisas vão bem que a palavra é verdadeira. A palavra do Senhor é em tudo verdade. Desde o princípio. E cada um dos seus juízos dura para sempre. Pastor, por que você está andando por esse caminho? Porque às vezes nós passamos, irmãos, por situações das quais duvidamos até mesmo de quem somos. Mas deixa eu te dar um conselho que Beto Gomes nos dá, professor do Rema, também parte da nossa coordenação doutrinária. Professor Beto Gomes, ele diz, quando a dúvida vier, duvide da sua dúvida. Ei, dúvida, eu duvido de você. Beto fala sempre assim, sempre que Beto ministra, ele diz, duvide da dúvida. Porque às vezes, irmãos, as coisas se levantam e você se pergunta, será que eu estou no lugar certo? Quantos aqui já passaram por isso? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que acontece com todo mundo, menos comigo? Deixa eu dizer, irmãos, de repente você não se localizou na verdade. Porque a verdade diz que você é mais do que vencedor. A verdade diz que você é próspero. A verdade diz que o Todo-Poderoso é o seu Deus. Aleluia. Quantas verdades boas, não é, irmãos? Glória a Deus. A verdade diz que você é a menina dos olhos do Senhor. Olha a colocação que Deus faz a teu respeito. Como a menina dos seus olhos. Irmãos, é automático essa proteção. A proteção que Deus te dá é automático. Deus faz, a Bíblia é cheia dessas analogias, irmãos, para te posicionar em Deus. Como a menina dos teus olhos, você é para o Senhor. Então o Senhor te protege de todas as formas. E por que muitas vezes nos sentimos sozinhos, querido? Porque nós não estamos nos posicionando na verdade. Sabe, em uma ocasião eu poderia ler com você, mas eu vou caminhar por isso. Está em Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 5, se não me falha a memória. Que fala em que Jesus está ensinando a palavra para as multidões. Diga, a palavra da verdade. Jesus está ensinando a palavra da verdade para as multidões. Mas de repente, Michele, as multidões elas crescem demais e o equipamento de som falha. Porque naquela ocasião era só a voz de Jesus. E o equipamento de som falhou. Aí Jesus faz o quê? Ele vê que tem um barco ali por perto. Ele entra em um barco e, usando ali a estratégia que só ele sabe, nós não sabíamos dessa. Ele sabia que o eco do mar ajudava no grave da voz dele. Nós não sabíamos disso, mas ele sabia. Ele toma um barco emprestado e ele vai à praia do lago, ele sai um pouco do lago, vai mais para dentro do mar e ele começa a pregar a palavra da verdade para aquele povo. Ele ensina a palavra da verdade. Irmãos, a Bíblia não relata como foi aquela pregação, mas era Jesus pregando. Se você conhece um pregador melhor do que esse, me apresente, por favor. Era Jesus pregando, era a própria palavra pregando. Amém? Então ele começa a pregar a palavra da verdade, começa a ensinar a palavra da verdade. Tendo ele terminado de ensinar, tendo terminado de falar, ele chama Simão e diz assim, olha, vai ao lago e lança as redes. É interessante que Simão dá uma resposta a ele, uma resposta muito natural, mas no mesmo tempo abraçando a palavra. Porque ele diz, acho que é versículo 5, coloca lá para mim. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos.
Vou traduzir para você, noite pode ser considerado trevas. Tá bom? Eu não quero enriquecer o texto, mas vou falar mesmo assim. Eu não preciso acrescentar em cima do texto, que o texto já é maravilhoso por si só. Mas eu poderia dizer, havendo trabalhado durante toda uma vida de trevas, nada alcançamos. Nada deu certo para mim. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra, debaixo dessa palavra que você ministrou, debaixo dessa palavra que você nos ensinou, que palavra é essa, irmãos? Jesus deveria ter dito, olha, em Deus dá certo. Se você crer, você consegue. Se você acreditar, é possível, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, nenhuma palavra que sai da boca de Deus, essa palavra pode mudar a sua vida. Tá? Porque essa palavra que Simão ouviu gerou fé no coração dele. Ele disse, olha, nós trabalhamos a vida toda. Tá? A vida toda é eu falando. Nós trabalhamos toda noite. E nada deu certo. Quantos aqui já se sentiu assim de alguma forma? Rapaz, eu estou trabalhando e parece que nada dá certo. Jesus disse, lança as redes. Em outras palavras, ele disse, tem um tempo novo para você agora. Agora tem um tempo novo para você. Que tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Agora tem um tempo novo para você. Que se você fizer segundo a palavra que Deus entregou para você, vai dar certo. Aleluia. Aleluia. Mas só tem uma vaga, tem 100 candidatos, a vaga é minha. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes e tenho que alimentar uma grande multidão. Vai render, vai prosperar. Mas o meu salário é tão pouco. Como é que eu posso comprar um carro novo? Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Aleluia. Eles ouviram essa palavra e disseram, olha, nós trabalhamos a noite toda e nós não apanhamos nada, mas segundo essa palavra, diga a palavra da verdade. Diga de novo, palavra da verdade. Porque essa palavra pode mudar a nossa vida, irmãos. Essa palavra pode mudar a nossa perspectiva. Aleluia. Essa palavra pode mudar a nossa conta bancária. Amém. Aleluia. Aleluia. Foi hoje. Eu estava passando um pouco mal, meu corpo estava reclamando. E eu impus as 2 mãos sobre a minha cabeça, enquanto meditava nessa palavra. Antes de chegar em você, chegou em mim, tá? Enquanto meditava nessa palavra, eu dizia, Senhor, a tua palavra é a verdade. A tua palavra diz que se nós impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados. A tua palavra é a verdade. Eu coloquei as mãos sobre mim mesmo, parecia loucura, mas eu estava orando por mim mesmo. Eu estava orando por mim mesmo. E deixa eu te dar uma boa notícia, a palavra de Deus é a verdade. Brinquei com o Caio, falei, quase que eu te chamo para ministrar hoje. Mas eu preferi acreditar na palavra porque ela é a verdade. E a palavra da verdade me mantém de pé, irmãos. E saudável. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Amém. Você crê que ela pode mudar a tua vida? Amém. A palavra pode mudar a tua vida, ela pode mudar a tua história. Ela pode mudar o teu modo de pensar, o teu modo de agir, irmãos. É tempo de nos apegarmos a essas verdades. Amém? O autor aos Hebreus diz que nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Por quê? Porque situações vão se levantar no meio do caminho. Situações vão se levantar no meio da nossa vida, irmãos, para tentar nos desmotivar, para tentar nos parar. Mas nós nos apegamos com firmeza às verdades ouvidas. E as verdades ouvidas sempre vai nos puxar para cima e dizer que vai dar certo, que nós vamos conseguir, que o Senhor prometeu abrir. Nos apegando com firmeza às verdades ouvidas. Amém. Simão disse, sobre a tua palavra eu vou. Sobre essa palavra eu vou. Eu vou caminhar agora sobre essa palavra. Agora eu vou trabalhar sobre essa palavra. Agora eu vou negociar sobre essa palavra. Agora mesmo que eu tenha que ir ao médico, eu vou debaixo dessa palavra, dizendo eu vou lá. Mas eu creio que já estou curado. Você crê nisso, irmãos? E quando eu vou visitar alguém, eu vou debaixo dessa palavra, sabendo que eu vou lá para resolver situações.
Amém? Quando eu vou ajudar alguém, irmãos, eu posso não ter R$1 no meu bolso, mas eu vou dizer, eu vou lá para resolver a situação financeira dele. Aleluia. Porque eu tenho uma palavra, irmãos, e por causa dessa palavra eu vivo. E você foi chamado para viver nessa palavra. Muitos de nós estão nos esforçando, irmãos, de repente a noite toda, tentando conquistar coisas, tentando produzir de alguma forma, irmãos, mas se não estiver debaixo da palavra, não vai dar certo. Você vai correr e vai se cansar, porque a Bíblia diz, os que confiam no Senhor correm e não se cansam. E não é interessante a Bíblia fazer essa analogia dizendo que o jovem corre e se cansa. O jovem corre e se cansa, mas os que confiam no Senhor vão voar com asas como águia. Eles vão voar com asas como águia, vão correr e não vão se cansar. E na sua velhice dará fruto. Você está se achando velho? A Bíblia diz que você vai dar fruto. Você acha que já passou da idade? A Bíblia diz que você vai dar fruto. Amém, irmãos? Os que confiam no Senhor vão voar mais alto. Aleluia. Pedro diz sobre essa palavra, eu lançarei as minhas redes. Sob essa palavra lançaremos as redes. Versículo 6 diz, isto fazendo apanhar grande quantidade de peixes. Para que você compreenda melhor, você andando debaixo dessa palavra, grandes coisas vão acontecer na tua vida. Grandes porções vão chegar em tuas mãos. Grandes milagres serão operados através das tuas mãos. Se você crê nessa palavra, irmãos, se você pegar essa palavra, Jesus veio para nos trazer a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A própria palavra se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Aleluia. A palavra é a verdade. Não existe outra. Os discípulos entenderam isso quando Jesus deu um sermão muito duro para os fariseus e eles começaram a se afastar. E Jesus disse para os discípulos, vocês também não vão não? E eles disseram, para onde? Para onde nós vamos? Só tu tem palavras de vida eterna. Só tu tem as palavras que mudam a nossa vida. Só tu tem as palavras que vão além do natural. Só você tem. Sabe, irmãos, andando debaixo dessa palavra, nós seremos totalmente transformados. Poderosos na terra. Cadê os poderosos? Cadê os poderosos? Glória a Deus. Você tem que ser animado mesmo e animar milhões. Amém, irmãos? É você que vai fazer isso. O apóstolo Tiago, ele disse, em Tiago capítulo 1, versículo 17. Coloca lá pra gente a mídia. Você conhece bem esse texto? Vai dizer toda a boa dádiva. Boa dádiva é coisa boa, sim ou não? A palavra já diz, é boa dádiva. A Bíblia podia só dizer toda dádiva. Já seria bom. Mas ele diz toda boa dádiva. Toda boa dádiva. E todo dom, a Bíblia poderia dizer todo dom. Mas ela diz todo dom perfeito. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são da onde? Lá do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, Deus não muda, Deus é o mesmo. Deus não muda, Deus é o mesmo. O Deus que ressuscitou Jesus de entre os mortos é o mesmo Deus que mantém você hoje. Aleluia, é o mesmo Deus que vivifica você, para você produzir muito. Aleluia. O versículo 18 vai dizer assim, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da... Nós fomos gerados por essa palavra. Nós fomos gerados por essa palavra, porque outrora nós estávamos em trevas, perdidos em nossos delitos e pecados, mas fomos gerados por essa palavra. Às vezes, eu falei aqui esses dias bastante sobre enfeitar o pavão, né? Às vezes nós queremos enfeitar o pavão com a religiosidade. Entendemos que uma pessoa espiritual é aquela pessoa que gira e que corre, que rodopia,
Ou que entrega aquelas profecias de voz tremida, oh, aleluia. Eu tenho que fazer assim porque eu não sei. Aleluia. Eis que te digo, Deus é contigo. Mas a palavra diz que Deus é contigo. Quem disse isso foi a palavra. Quem disse isso foi a palavra. Às vezes nós queremos enfeitar as coisas, porque se eu não fazer assim, o irmão não chora. Irmão, Deus é contigo, a Bíblia diz. Às vezes nós queremos incrementar as coisas. Mas sabe que Ele nos gerou pela palavra da verdade. E sabe quem você é agora? Você é filho do Todo-Poderoso. Sua alegria é como se fosse meu filho. Você agora se alegrou como se fosse meu filho. Só. Já seria bom ser meu filho. Você já seria herdeiro de um Palio 97. E essa empolgação foi quase para isso, irmãos. Mas você é filho de Deus agora. Você é filho de Deus e Ele colocou a eternidade no seu coração. Você é filho de Deus, o ouro e a prata pertencem a Ele. Você é filho de Deus e você vai estar com Ele para sempre. E você vai andar em ruas de ouro. Você é filho de Deus, você vai muito além do que a sua mente pode alcançar. Porque agora você é filho de Deus. E se você é filho, você também é herdeiro, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Amém, irmãos? Se você tão somente se apegar a essa palavra ou apegar ela com mais firmeza, irmãos, ei, todas as situações que vierem contra você será leve. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém nós não somos destruídos. Porque, irmãos, Paulo tinha a convicção de que a palavra de Deus estava nele. De que existia uma palavra da verdade. Ele dizia: carregamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Nós carregamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. O que quer dizer isso? Eu abri mão de mim mesmo, para me basear agora totalmente na palavra que é Cristo. E agora eu decidi morrer para mim, para que o viver de Cristo se manifeste em mim. E esse viver de Cristo é poderoso. Aleluia. Acho que para você se empolgar, eu tenho que dizer assim: é poderoso! Aleluia. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Aleluia. Eita, já colocaram o texto. Esses meninos são bons demais. Eu nem falei o texto, eu só falei aos Coríntios. Vê como esse povo está animado na palavra? Aleluia. Então diz, em Tiago capítulo 1, versículo 18, diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias de sua criatura, ou de suas criaturas. Em Efésios 1, e versículo 13, o apóstolo Paulo também vai falar sobre isso. Ele diz: em quem também vós, diga, está falando comigo? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o quê? Pronto. Porque você ouviu a palavra da verdade, porque você recebeu o evangelho da salvação, agora você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele está em você. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra é verdade, irmãos. Essa palavra é verdade. Não é interessante que trevas e luz não podem andar juntos? Onde a luz chega, as trevas têm que sair. Não é interessante que às vezes passamos por algumas situações e nos esquecemos de que o Espírito Santo de Deus está em nós? Porque o Espírito de Deus está em você. E aonde o Espírito do Senhor está, aí há... Aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Aonde há liberdade, há também alegria.
Aonde há liberdade, há também prosperidade. Aonde há liberdade, há cura. Aonde há liberdade, há provisão, há proteção. Aonde há liberdade, irmãos, glória a Deus. Quando se fala em liberdade, o que você pensa? Te colocando para pensar um pouco agora. O que você entende como liberdade? Que o Senhor te libertou do império das trevas. Ele te libertou daquilo que estava dando errado e te transportou para um novo lugar, para um novo reino. O que você entende como liberdade, irmãos? Deixa eu te dar uma boa notícia, você pode ser livre da tristeza. Você pode ser livre da angústia. Você pode ser livre da dor. Deus pode curar a sua dor. Você pode ser livre da escassez, da falta, irmão. Porque ter as coisas é bom. É bom você comer o que quer quando quer, sim ou não? É bom você ir ao supermercado e aí você para na fila do supermercado e o povo está dizendo assim, rapaz, o café está caro, a carne está cara, o óleo está caro e você olha o seu carrinho está cheio. Existe uma verdade lá no supermercado. A verdade é que está tudo caro. Mas existe uma verdade sobre mim que me capacita para comprar tudo que está caro lá. Existe uma verdade sobre mim que me capacita para comprar para mim e ainda para ajudar a outros. Existem verdades no mundo, irmãos. Mas não pode prevalecer contra a palavra de Deus. Tudo caro, raramente você vai a uma fila de um supermercado para alguém não comentar com você. Rapaz, está tudo caro. Olha lá, o preço está dizendo. Ali é uma verdade. Mas a sua verdade você pode comprar. Amém, irmãos? Você pode comprar. Você pode comprar. Você pode doar. Você pode abençoar. Aleluia. Essa é a tua verdade, porque você tem a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em Mateus, no capítulo 24, e versículo 35. Mateus 24, 35. Olha que interessante. Passará o quê? Mas essa palavra não passará. Aí eu te digo, situações elas vêm e vão. Porque elas passam. Quem aqui já passou por situações muito constrangedoras na vida? Situações bem difíceis. Alguém aqui já passou por situações de você pensar assim, é o fim. Não tem mais jeito. Mas a situação passou. A situação passou. Você venceu aquilo, você rompeu com aquilo. Você continuou caminhando. O Senhor foi te ajudando dia a dia. Você continuou caminhando. A palavra dele permaneceu. A situação passa, a palavra permanece. A situação passa, a palavra permanece. Amém, irmãos? Por isso, sobre tudo que nós devemos guardar, nós precisamos guardar o nosso coração. E guardar o coração é guardar a palavra de Deus em nosso coração. Como disse o salmista, a tua palavra, Senhor, eu guardei aqui, no coração. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Guardei a tua palavra no coração. Precisamos pegar essa palavra, irmãos, e guardar dentro de nós. Ter sempre o bom depósito. Deixa eu te dar um conselho. Tenha o hábito de se encher da palavra. E se você está passando por alguma crise emocional, eu quero deixar bem claro, isso vai salvar você. Porque às vezes passamos por crise emocional por conta de situações, não é? Vamos dizer que a minha crise emocional seja conjugal. Metaforicamente, viu? Estou com um problema no meu casamento. Porque ela não me trata como eu mereço. E a gente sempre acha que merece mais, né? Diga-se de passagem.
Aí me encho de filmes românticos, onde as mulheres fazem tudo pelos homens. Geralmente isso acontece o inverso, é a mulher que... Nos enchemos de filmes românticos, onde é um conto de fadas. Eles não contam depois de 2 anos de casamento. O filme romântico acaba no casamento. Acaba na festa de casamento, tá? O cara vai lá, conquista a mulher, faz tudo por ela e acaba exatamente na festa de casamento. 2 anos depois eles não falam como foi. Para não acabar com a sua motivação. Mas, irmão, se eu estou tendo um problema em certa área da minha vida, eu preciso me encher da palavra. Porque é a palavra de Deus que vai me salvar. O problema vai passar, mas a palavra vai permanecer. É a palavra de Deus que vai me salvar, então eu vou procurar tudo na palavra que fala a respeito de casamento. Eu vou procurar tudo na palavra que fala a respeito do amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor que Deus nos ensinou. E isso vai me salvar. Você está comigo? Se temos problema financeiro, irmãos, a Bíblia fala tanto sobre dinheiro. Você pensa que não, né? Mas a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Não é interessante que Jesus, quando conta a respeito do que está perdido, ele coloca uma dracma no meio? A mulher perdeu lá uma dracma. Ficou preocupado, chamou as amigas. Vamos, amiga, vamos procurar. Imagina o chá de mulheres. Vamos fazer um chá de mulheres aqui. O que a gente vai fazer no chá? Vamos procurar a dracma, irmã Gisele. Vamos procurar a dracma perdida. As amigas tudo começam a procurar. Varre toda a casa, limpa todo o ambiente. Achamos a dracma. Agora vamos fazer a festa. Vamos fazer a festa. Por quê? Porque tinha um dinheiro perdido. E ele foi achado. Aleluia. Eu creio que você tem um dinheiro perdido que vai ser achado. É só de... Mas é dinheiro, pastor? Outra parábola fala sobre uma joia. O cara foi lá e encontrou uma joia no campo. Ele foi e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Só por causa da joia que tinha lá. Tem joias perdidas que serão encontradas aqui. A palavra é a verdade, irmãos. E a palavra liberta você de crise financeira também. Amém. Essa palavra é verdade absoluta. Irmãos, duvide de tudo que você quiser duvidar, mas não duvide da palavra. Amém, queridos? Não duvide da palavra, porque a palavra é a verdade. Fique com o que a palavra diz, não fique com o que as circunstâncias estão te mostrando, irmãos. Você sempre tem 2 imagens. Quantos já viram aquela imagem do anjinho e o demônio, assim? Quantos aqui já viu pica-pau? O anjinho e o demônio, um do lado, outro de outro. Sempre você vai ter uma imagem dos fatos. Aqui estão os fatos. E aqui está o que a palavra de Deus diz a respeito dos fatos. Você precisa mudar a perspectiva, irmãos. Porque às vezes, olhando para os fatos, você começa a murchar gradativamente. Dizendo, não está dando certo. A situação não muda. Eu não estou conseguindo mais. Os fatos mostrando para você que você não pode. Muda a perspectiva, começa a olhar para a palavra. E a palavra vai dizer para você, isso aí é tudo pequeno. Você é maior. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não é engraçado que nesse texto, nessa passagem bíblica, a Bíblia diz que o rei da Síria teve um problema com o profeta, que o profeta fazia o rei de Israel saber tudo que ele planejava em tentar contra Israel. E aí quando isso chegou ao conhecimento do rei da Síria, o rei da Síria manda um exército para pegar um homem. Um homem só. Mas não era um homem comum, era um homem de Deus. O rei da Síria não ia mandar um homem para pegar outro homem, sendo o outro um homem de Deus. Ele manda um exército para pegar um homem. Aí esse homem tem um companheiro, um escudeiro, um servo que trabalhava com ele. Um auxiliar, vou dizer assim. O auxiliar fica desesperado com o panorama da circunstância. O panorama era, rapaz, nós estamos aqui só nós dois. E tem um exército lá fora. Em outras palavras já era, nós vamos morrer mesmo.
Porque o panorama era um exército contra 2 homens. O homem de Deus diz: Pai, abre os olhos dele para que ele veja. Abre os olhos dele. Sabe, irmãos, os nossos olhos precisam ser abertos pela palavra mesmo. Abre os olhos e veja que maior é o que está em você. Maior é aquele que está com você do que o que está no mundo. Abre os olhos e veja, irmãos, que o diabo não pode contra você, não importa o tamanho das adversidades, o tamanho do exército que ele envie contra. Você é mais do que vencedor. Você crê nisso? Glória a Deus. Passará o céu e a terra, mas a palavra permanecerá. A palavra permanecerá. Fiel é essa palavra. E digna de toda a aceitação. Diga toda a aceitação. Mas por que às vezes nós aceitamos as coisas alheias? A palavra é fiel, ela é digna de toda a aceitação. A palavra é viva e eficaz. Viva e eficaz. Para quê? Para que a palavra é eficaz, irmãos? Para que a palavra é eficaz? Para o que você precisar. A palavra é viva e eficaz. Para quê? Para o que você precisar. A palavra é eficaz. A palavra pode mudar a sua família. Sob essa palavra, a minha família não será mais a mesma. Porque está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Porque está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo. Eu creio nessa palavra. Sobre essa palavra, Senhor, eu creio, toda a minha casa está salva. Mas eu ainda não estou vendo. Eu ainda não estou vendo. O menino ainda está aprontando. Eu ainda não estou vendo. O meu irmão ainda não se entregou para o Senhor. Eu ainda não estou vendo. Ainda existe adultério, ainda existe perdição lá. Mas, sob essa palavra, toda a minha família está salva. Toda a minha casa está guardada. Toda a minha casa. Os meus filhos não se perderão. Os meus filhos não se perderão. Toda a minha casa está salva. Os meus filhos não se perderão. Porque eu creio nessas verdades. Essa é a palavra da verdade, irmãos. Essa é a palavra da verdade. Por onde eu passar, as coisas serão transformadas. Talvez você não se veja assim, mas a Escritura diz que por onde o rio passar. E aonde esse rio está hoje? Dentro de nós. A palavra profética disse: por onde esse rio passar. E esse rio hoje está dentro de mim e de você. Sem precisar rodopiar, sem tremer, sem arrepiar. A unção do gato que a gente chama, né? Todo arrepiado, olha. Sem arrepiar. Simplesmente porque eu creio que a palavra de Deus está em mim. Por onde eu passar, as coisas serão transformadas. Sabe, você vai passando e as coisas serão transformadas. Os seus vizinhos vão dizer a seu respeito: rapaz, depois que você veio morar aqui, as coisas mudaram. Depois que você veio trabalhar nessa empresa, essa empresa não é mais a mesma. O ambiente pode estar conturbado, o ambiente pode estar perturbado. Quando você chegar no ambiente, o ambiente muda. Por quê? Porque você carrega esse rio. Porque a palavra é verdade. E você é coluna disso. Coluna e baluarte da verdade. Verdade que cura. Verdade que cura. Se prepare, essa palavra é profética. Pessoas vão te procurar por esses dias desesperadas. Pessoas vão procurar a igreja por esses dias desesperadas. Se posicione como igreja. Se posicione como igreja, irmãos. Os que confiam no Senhor não se abalam.
Você é aquele que fica de pé e levanta outros. Você é aquele que passa pelas adversidades, irmãos, e permanece de pé e sustenta outros também. Porque você é a igreja do Senhor. Amém? Fica de pé comigo, eu quero orar contigo. Eu creio que essa palavra é a verdade. Eu creio que essa palavra é o suficiente para mudar a tua vida hoje. Aleluia. Eu não sei como você está vivendo, querido, mas eu sei que Deus pode fazer coisas grandes na sua vida. E Ele já está fazendo. Agora eu quero te convidar a viver não mais baseado na sua força, porque a sua força é pequena. Mas se baseie na palavra de Deus. Viva por essa palavra, irmãos. E você vai ver que a vida será muito mais fácil. Abra o seu armário e não declare a situação. Declare a palavra sobre o seu armário. E diga armário cheio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque tudo é possível ao que crê. Abre sua conta bancária e não declare o seu saldo. Declare a palavra sobre ele. Dizendo saldo, você vai ficar no azul, em nome de Jesus. Aleluia. Abra o relatório médico e não fique com aquele panorama. Fique com o panorama de que Deus diz que você é sarado em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Creia na palavra, fique com a palavra, irmãos. Essa palavra vai te salvar dia após dia. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu te dou graças. Eu te dou graças pela palavra da verdade, Pai, que um dia nos alcançou, nos salvou, nos curou. De fato, a palavra nos foi enviada e nos sarou e nos livrou do que era mortal. Nós te damos graças porque essa palavra hoje é da tua igreja, Pai. A palavra poderosa hoje pertence à tua igreja. Nós te damos graças por ter sido gerados por essa palavra, Pai. E por obtermos por conta dessa palavra o Espírito da promessa. O Espírito do Senhor está em nós, Pai. E Ele nos ungiu de fato para transformar situações. O Espírito do Senhor está em nós e Ele nos capacitou para fazermos coisas grandes. O Espírito do Senhor está em nós e Ele nos capacitou para salvar pessoas. O Espírito do Senhor está em nós e Ele nos capacitou para adquirir riquezas. Obrigado, Pai, pelo Espírito da verdade dentro de nós, Pai. Porque uma vez fomos gerados pela Sua palavra, cremos nela. E esse Espírito da verdade habita hoje dentro de nós. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus, por novidade de vida. Novidade de vida. Nós não andamos como o mundo anda. Não, Pai, nós não sofremos como o mundo sofre. Pelo contrário, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. A alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Pai. Obrigado.